Ora, viva meus amigos, sejam bem-vindos aqui novamente a mais uma live do Talk Show da Graça, em que vamos falar de literatura e desde que nos encontramos da última vez, tínhamos dado a terceira lição sobre literatura portuguesa. Portanto, hoje será a quarta lição. Então, a literatura será a de palácio, didática e poesia. Tratados técnico-didáticos e vamos começar a leitura. Ora bom, então sabemos que durante a Idade Média em toda a Europa surgiram numerosos tratados de caça cinegética chamados de falcoaria, cetraria, altanaria. Em Portugal podemos referenciar um tratado perdido escrito pelo falcoeiro real de Dom Dinis, João Martins Perdigão. Outros se lhe seguiram, mas merece menção especial a obra de Pero Menino, falcoeiro de Dom Fernando, autor do livro de falcoaria, escrito certamente antes de 1383. Quando, depois, Dom João I, na sequência de outros tratados técnicos que surgem durante a Idade Média, escreve o seu livro da montaria, talvez em data posterior a 1415, ele transcende logo a partir do prólogo o didatismo estrito e estreito que o título e os antecedentes fariam supor. O próprio autor adverte que não se trata apenas de um livro tomado e ajuntado com acordo de muitos bons monteiros, mas de um discurso de onde os leitores filham as intenções de muitas guisas, que, segundo os entender de cada um, a si filham as intenções. Entre as intenções expressas pelo autor está a apologia da atividade física como desporto, na acessão moderna do termo. Não se trata já apenas do adestramento militar, um dos mais importantes vetores da educação nobre na Idade Média, com vista ao exercício da guerra. Trata-se, sim, de uma atividade gratuita, ou antes, de objetivos personalizados, podemos dizer que centrados na pessoa enquanto indivíduo dotado da dualidade corpo-espírito. O corpo já não é, então, como fora durante séculos anteriores, o abominável revestimento da alma, como Gregório Magno postulara anteriormente. Há, pelo contrário, uma relação de interdependência entre essas duas instâncias que integram a natureza humana. É por isso que, segundo o autor, se o espírito, a que chama entender, cansa, compete ao corpo encontrar os meios para o recriar e corrigir. Para ele, entre os meios de defesa e terapia psicológica em termos de notável modernidade, está a prática do desporto. Neste sentido, torna-se evidente a coerência ou coincidência entre o pensamento de Dom João e o de seu filho Dom Duarte, no livro da Ensinança de Bem Cavalgar toda a Sela, que fez el rei Dom Eduardo de Portugal e do Algarve e senhor de Ceuta. Também aí o autor dá conta do conceito de que o corpo, tal como o espírito, merece e exige o cuidado de si próprio. Trata-se então, uma vez mais, e na esteira de seu pai e antecessor, de uma obra que, sendo um tratado técnico, apresenta igualmente aspectos sociais e psicológicos, instituindo uma ordem de valores laicos que há que prezar e desenvolver, honra, proveito e bom prazer, sem que entrem em conflito ou excluam a prática das virtudes. Este conceito integralizador da pessoa humana, corpo-espírito, não deixa de nos remeter para o conceito antigo da natureza do homem que, entre tantos outros, Salustio notavelmente define. Toda a nossa força reside no espírito e no corpo. Usufruímos do comando do espírito e do serviço do corpo. Com efeito, na obra destes dois pensadores, Dom João e Dom Duarte, encontra-se patente quer o registro de uma
aproximação dos clássicos que são citados ao longo do discurso, Júlio César, Vigésio, Cícero, quer uma fidelidade ortodoxa em relação ao pensamento cristão. Duas reflexões ocorrem. Por um lado, a aproximação no tempo e a aproximação mental dos valores do humanismo renascentista. Últimos escritores medievais, primeiros representantes do pensamento humanístico. A segunda reflexão vai no sentido de sublinhar o papel, não só mecenático, mas também interveniente dos reis e da família real, os quais em muitos casos se afirmam como criadores literários e de cultura. Já evocámos as figuras reais de Afonso X de Leão e Castela, de Dom Sancho e Dom Dinis de Portugal, Dom João I e seu filho, o rei Dom Duarte, nascido do casamento com Filipa de Lencastre, filha de John of Gaunt, juntamente com o seu irmão, o infante Dom Pedro, duque de Coimbra, participam ativamente num desenvolvimento peculiar em termos histórico-culturais. Com efeito, Dom Duarte escreveu também obras de índole bem diferente da arte de bem cavalgar. O Livro dos Conselhos e o Leal Conselheiro, que, de certo modo, em complementaridade com aquele, se ocupa do corrigimento do espírito, das boas artes e manhas e também das virtudes e vícios. Obra de ética ou talvez cátars de um homem que observa os outros e se observa a si. O infante Dom Pedro, tutelado pelo pensamento de Cícero e de Sêneca, escreve com alguma intervenção do seu confessor Frei João Verba. O livro da virtuosa benfeitoria declara intenção sociopolítica no estabelecimento de correlações, deveres e direitos no interior da sociedade. E o livro dos ofícios, tradução da obra ciceroniana De Officiis. O livro da virtuosa benfeitoria é, de certo modo, uma réplica ou talvez um complemento menos abstracizante do Leal Conselheiro. É também conselheiro e é também leal, valores morais que constituíram na obra de Dom Duarte tópicos de análise, legitimação e exortação, reaparecem na obra de seu irmão Dom Pedro sob uma forma mais popularizante, mais legível e até menos seletiva. Os dois filhos mais velhos de Dom João têm em comum um sentido muito apurado do dever e da responsabilidade, que incumbe aos príncipes na pedagogia de uma sociedade no crepúsculo da Idade Média. O amor da virtude, segundo o magistério dos antigos e dos autores cristãos, os valores da fidelidade, da amizade, da razão e do direito, fazem da obra destes dois príncipes da ínclita geração pilares e referentes para a definição das letras portuguesas da primeira metade do século XV, no limiar talvez ambíguo do Renascimento. Agora, falemos do cancioneiro geral. Limiar ambíguo, mas sinalização do advento de uma nova era em termos estéticos, político-sociais e até morais e teológicos. Nesse encavalgamento entre o século XV e o século XVI, uma personalidade, às vezes subestimada pela crítica, empreende a maior compilação poética portuguesa, Garcia de Rezende, que nasceu em 1470 e faleceu em 1536, que leva a cabo a publicação do Cancioneiro Geral, impresso em 1516. Aí os contornos de uma identidade ibérica tornam-se marcantes e as trocas culturais entre Portugal e os demais países ibéricos, onde cada vez avulta mais a predominância castelhana, tornam-se visíveis e significativas de uma comunidade literária que deixa de julgar-se entre o galego-português e o castelhano. O Cancioneiro de Rezende, de
certo modo, réplica das compilações castelhanas Cancioneiro de Baena, Cancioneiro de Palácio e Cancioneiro Geral, General, publicada em 1511, induz 2 ou 3 tópicos que assinalam o fim da Idade Média ou, numa outra formulação, podemos dizer que assinalam o advento do moderno. Portanto, eu prefiro repetir este parágrafo. Ora, depois de termos falado dos contornos de uma identidade ibérica em que se tornam marcantes as trocas culturais entre Portugal e os demais países ibéricos, onde cada vez avulta mais a predominância castelhana, vou continuar, tornam-se visíveis e significativas de uma comunidade literária que deixa de julgar-se entre o galego ou português e o castelhano. O Cancioneiro de Rezende, de certo modo, réplica das compilações castelhanas Cancionero de Baena, Cancionero de Palácio e Cancionero General, publicado em 1511, induz 2 ou 3 tópicos que assinalam o fim da Idade Média ou, numa outra formulação, podemos dizer que assinalam o advento do moderno. No prólogo, o compilador dá conta de um certo número de tópicos e conceitos que consideramos relevantes para a determinação de um contexto que, de algum modo, gera o próprio texto. Começa por afirmar que, por condição natural, os portugueses desleixaram a escrita dos seus feitos de guerra, paz e virtudes, de ciência, manhas e gentileza. Reconhece assim que a durabilidade e a memória são a condição da escrita, nesse momento, já confiada à marca tecnológica da imprensa. O tópico que refere em seguida enquadra-se num sentimento euforizante que a Europa dos descobrimentos assumiu particularmente, como é óbvio, portugueses e castelhanos, a comparação quase sistemática entre os feitos da Antiguidade, Roma, Troia, e os feitos recém-realizados. Tópico que, como sabemos, encontrará no discurso épico de Luís de Camões a sua mais nobre expressão, mas que fazia parte do aparelho conceptual do homem quinhentista. A enumeração cumulativa dos feitos de guerra e de evangelização, conquista pelas armas e conquista espiritual, num fôlego só, poderíamos dizer dá conta de facto de um entusiasmo irreprimível e de uma ilimitada autoadmiração, típica já de uma forma de afirmação de cariz renascentista. Na lógica do seu raciocínio, Garcia de Rezende conta com outro notável feito que designa pitorescamente por coisas de folgar e gentileza. A arte de trovar, isto é, a poesia, dispondo-se neste passo a definir o que considera as funções da poesia, tal como são entendidas numa época de intensa vida palaciana, que podemos caracterizar como marcada por um clima festivo e de quase ingênua exteriorização. Para além da monumentalidade que apresenta e da vastidão do seu conteúdo, porém, o Cancioneiro Geral representa, de certo modo, a europeização do registro poético português. Por outro lado, constitui um alargamento das possibilidades expressivas da língua, utilizando sábia e subtilmente uma retórica já elaborada, instaurando os modelos de uma versificação que vai dominar o lirismo português do século XVI, nomeadamente as rimas de Luís de Camões, e do século XVII, pense-se em Rodrigues Lobo e numa parte significativa dos cancioneiros barrocos. Numa perspectiva globalizante, sublinhe-se também o registro de criação genológica, com as tentativas de poesia heroica e comemorativa, Luís Henriques, em cujo poema Ao Duque de Bragança, Quando tomou Azamor,
discernimos uma aproximação das partes estruturais da epopeia e os esboços, alguns deles bem conseguidos, da poesia dramática. Os métodos versificatórios predominantes nas composições que constam do cancioneiro são os versos de redondilha maior e, com menos frequência, os de redondilha menor, respectivamente 7 e 5 sílabas métricas. A redondilha maior, também designado por parte real ou arte menor, vai tornar-se efetivamente o verso mais comum e adequado ao próprio ritmo da língua portuguesa, a poesia popular espontânea, utilizá-lo-á para sempre, e podemos dizer que nenhum poeta português deixou de ceder à facilidade e ductilidade desse método. A título de um só exemplo, cito-se o livro de Fernando Pessoa, Quadras ao Gosto Popular, em redondilha maior. Na fronteira entre dois séculos não é possível senão arbitrariamente enquadrar periodologicamente a produção poética contida tenho que atender mesmo o telefone. Estou a gravar, fala, vem já? Hã? Tá bem, então eu estou a acabar isto, estou até já, beijinho. Uma produtora, abraços com o telefone. Portanto, como estávamos citando, na fronteira entre estes dois séculos não é possível senão arbitrariamente enquadrar periodologicamente a produção poética contida no cancioneiro. Se por um lado remete para modelos medievalizantes, ainda que circunscritos a um tom áulico e cortês, perdido o tom ruralizante e popular da poesia arcaica Cantigas de Amigo, o facto é que encontramos já valores que remetem para uma abertura classicizante e italianizante. A influência castelhana dá conta, por outro lado, do fenómeno do bilinguismo literário que vai assediar a poesia portuguesa durante os séculos XVI e XVII, dando origem a uma questão da língua, que os humanistas, no entanto, saberão resolver. No cancioneiro coexiste com a maioria das composições em português um número significativo de composições em castelhano. A concepção do amor, remetendo para um petrarquismo, não obstante ainda escassamente absorvido, mostra, a par da cortesia, uma espiritualização que se assume em certos casos como uma verdadeira definição do amor. Dividida, pois, entre a herança tradicional da Idade Média e a renovação clássica que se avizinha, aceitando a paganização estética dos motivos literários, a poesia do século XV está preparada para a grande explosão renascentista. Não é por conseguinte estranhar o surgimento de temas e motivos caracterizadamente mitológicos que um dos mais notáveis exemplos é a carta de Enone a Paris, trasladada de Ovídio em coplas, de João Ruiz de Lucena. Trata-se não de uma tradução no sentido moderno do termo, mas de uma versão de tema ou do tema tratado por Ovídio, transformado segundo uma sensibilidade que, como sublinha André Crabbe Rocha, testemunha uma nova vivência sentimental e erótica. Entre os aspectos inovadores que, a nosso ver, fazem do cancioneiro geral o pórtico magnífico para o Renascimento, mencionaremos o novo papel da natureza como interveniente e desencadeadora dos estados sentimentais do poeta,
como valor puramente estético ou motivo de associações psicológicas. Na poesia arcaica do período trovadoresco, a natureza, ausente da esfera da poesia cortês, cantigas de amor, apresenta-se como motivo frequente nas cantigas de amigo. Contudo, ela era principalmente o lugar da espera e do encontro. No bosque ou na praia, interveniente como interlocutor e muito raramente como cenário, fugidiamente aludido. Neste momento, porém, podemos já falar de uma natureza triunfante, invadindo quer como cenário, quer como elemento transformador, ou transformado, o universo lírico. Cremos, pois, que não podemos deixar de relevar neste vasto testemunho de um lirismo que reflete um universo em mutação, as marcas ou os sinais de um imaginário erótico e amoroso que vai alimentar a produção poética do século XVI. E, portanto, daqui a grande importância de conhecermos o Cancioneiro Geral e as suas poesias, que está patente em qualquer biblioteca, portanto, portuguesa municipal. Portanto, ao pedirmos para ler o Cancioneiro Geral, temos diversas e inúmeras poesias que podemos ler e apreciar o que estivemos teoricamente a dizer, que está contido nessas poesias mesmo. Mas também há livros, portanto, que se vendem, que são o próprio Cancioneiro Geral, ou reduzido ou em amplitude total. Portanto, numa livraria também é possível comprar o Cancioneiro Geral. E então, por hoje, ficamos por aqui e numa próxima live falaremos de um outro assunto, que será Gil Vicente e as contradições em cena. Até lá, uma boa tarde e muita saúde para todos. Até logo, tudo de bom e corra tudo bem para toda a gente e todas as famílias. Boa tarde.